Livro de português, língua portuguesa do segundo ano, Apis, da editora Ática. Esse será o livro que nós trabalharemos durante todo esse ano. Aqui tem uma carta ao estudante. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura em casa, de posse do seu livro. Tem a apresentação, embaixo tem a paginação. Aqui tem conhecendo o seu livro. Todos os conteúdos que estarão nesse livro está aqui nessa página Conheça o seu livro. Aqui tem o sumário. O sumário é aquele local onde mostra onde está cada assunto e indica a página que esse assunto está. Nós havíamos programado, combinado, que o nosso livro ele não será utilizado assim, começando da primeira página até o final. Nós iremos seguir os conteúdos que nós estamos estudando no momento. No nosso guia de estudos, na nossa apostila, que está na plataforma Palmas Homeschool, nós agora estamos trabalhando sobre conto, tá? Então, no livro didático de língua portuguesa, conto está na página 174. Então, nós iremos iniciar pela página 174, que é falando sobre conto, ok? Só que para início, nós vamos verificar essa parte da introdução, porque a introdução é o começo. Como que o nosso livro começa? E o livro começa falando sobre você, aluno. Ler e escrever é sempre um presente. Aprenda a ler e a escrever. Aprender a ler e a escrever pode ser muito divertido. Este livro é seu. Escreva o seu nome no quadro abaixo. Esse livro aqui, ele é seu e você vai escrever o seu nome aqui dentro. Tá vendo que tem duas linhas? Você começa pela linha de cima, se não couber todo o seu nome, você passa pela linha de baixo, tá? Nosso nome é a primeira coisa que falamos ao nos apresentarmos a alguém. Mas somos muito mais do que um nome. Vamos nos conhecer melhor? Aqui nessa página, que é a página 11, tem algumas informações para você fazer. Escreva o desenho nos quadros, mostrando o que você mais gosta. Olha só, minha cor preferida. Você vai fazer um desenho que represente a sua cor preferida. O brinquedo que mais gosto. A pessoa mais querida para mim. Com quem eu gosto de brincar? Comida que acho mais gostosa. Meu bicho preferido. Então, você vai representar em forma de desenhos, tá? E aí, depois você pode tirar uma foto, registrar e mandar para a professora. Aqui é sobre uma roda de apresentação. Essa roda de apresentação ela é feita na escola. Nós faremos assim que nós retornarmos para a escola, tá bom? Página 11, vamos para a página 12. Na página 12, outra coisa bem importante na vida de cada um é o dia do seu aniversário. É o dia que nós nascemos. Seu aniversário, ele vai ser representado aqui dentro desse quadro. Esse quadro é aquele quadro que nós estamos estudando em matemática do calendário. Só que o calendário, ele é para a vida toda, tá? Ele não é só em matemática. Ele é estudado na matemática, mas ele é estudado também em outras disciplinas. Aqui nós mostraremos qual é o mês do seu aniversário. Você vai achar o mês do seu aniversário e pode fazer um desenho, tá? Pode fazer um desenho para representar o mês do seu aniversário. Embaixo, na linha que tem embaixo, tá vendo que todos têm uma linha? Porque cada um vai colocar o seu. Você vai colocar o dia do seu aniversário. Se ele é no mês de janeiro, qual é o dia? Se ele é fevereiro, qual é o dia? Entendeu? Você tem de janeiro a dezembro. Seguindo o calendário, segue assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É nessa ordem, tá? Então, você vai fazer um desenho que representa o seu aniversário e você vai colocar a data, tá bom? Aqui tem uma conversa com os colegas, porque na sala nós fazemos o mural dos aniversariantes. Como nós não estamos em sala ainda, então nós vamos ficar até aqui, tá bom? Você tira a foto e manda para sua professora. Eu vou gostar demais de receber. Nossa, quero muito saber o dia do aniversário de vocês. O meu aniversário é no mês de janeiro. Esse ano já foi, né? Foi no dia 8. Mas e o seu aniversário? Que dia é? Cada professora tem o seu aniversário. Os pais de vocês também têm a data, então vamos fazer assim, você vai responder e vai mandar para sua professora. Na unidade 9, falando sobre o conto, aqui tem a apresentação do que nós estudaremos nessa unidade. Nessa unidade, você vai, tá vendo esses 3 pontinhos?
Reticência significa que tem mais coisas. Você vai, o quê? Ler e interpretar um conto, ler um texto teatral, produzir um reconto, estudar o uso de outros sinais de pontuação, travessão, aí tem um travessão mostrando, e 2 pontos, tem os 2 pontos também mostrando. Relembrar a letra G e o som que ela representa. Lembra que nós fizemos lista de palavras com a letra G? Então, nós vamos relembrar, reconhecer os diferentes sons representados pela letra G com as vogais E e I e com as vogais também U e, fazendo o som do G, do G. Na página 174, nós iremos para a página 175. De que tipo de história você mais gosta? Na imagem, há alguma situação que só acontece na imaginação. Converse sobre isso com a sua família. Vocês estão vendo essa imagem, esse desenho? Tem algumas imagens aqui representadas nesse desenho, nessa ilustração, que só pode acontecer na imaginação. Você pode escrever sobre ela? Sim, você pode. Tem os contos, não é? Os contos, eles têm algumas coisas que só podem acontecer no mundo da imaginação. Você se lembra de alguma história em que ocorre algo impossível de acontecer na realidade? Conte para os colegas ou ouça a história deles. No caso, você vai contar para sua família ou ouvir a história da sua família. Vocês já viram na vida real um galo cozinhando num fogão igual ao fogão da mãe de vocês? Cozinhando para um coelho? E crianças lendo? Vocês já viram? Então, olha só. Tá vendo esse grande balão? O que as crianças estão lendo é o que está mostrando dentro desse grande balão. É uma página bem bonita, bem ilustrada, bem colorida, né? Página 175, nós vamos para a página 176. Para iniciar, o começo. Há vários modelos de contar uma história. Em algumas, os animais podem falar, pensar e sentir do mesmo jeito que as pessoas. Agora você vai ler uma dessas histórias em que o animal precisará de ajuda. Será que alguém vai ajudar? Leitura, conto. Esse texto aqui, ele chama conto. O conto que nós vamos ler é A Galinha Ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Aí ela saiu. Quem me ajuda a plantar esse trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha. Cocoricó. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso
É que não, sou eu quem vai comer esse pão, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Nessa história, nós vemos que a galinha ela pediu ajuda durante todo o tempo e nenhum dos amigos puderam ajudá-la, ou quiseram, né? E aí a galinha pegou e fez tudo sozinha, só que no final ela repetiu a fala deles. Eles falaram que não iam. No final, quem disse que não ia era ela também, né? Que agora ela ia comer sozinha. Vocês estão vendo que a cada fala tem esse traço aqui? Esse traço nós chamamos de travessão. O travessão significa que está mudando de fala. Isso aqui um falou, outro falou, outro falou, outro falou. Está mudando as falas. Pode ser um diálogo entre duas pessoas. Por exemplo, eu posso falar, você responder. Eu perguntar, você responder. Eu falar, você falar. Entendeu? Duas falas. O travessão está mostrando que no texto, na história, mudaram-se as falas. Esse aqui é o conto da galinha ruiva. Um pouco sobre o autor. Aqui embaixo, nós vemos alguma informação sobre o autor desse conto. A galinha ruiva é o título, aqui está o conto escrito, a ilustração do conto, aqui tem falando um pouco sobre o autor. William J. Burnet, norte-americano, nascido em 1943, depois de muitas pesquisas literárias, organizou em sua obra o Livro das Virtudes para Crianças, poemas, fábulas e história de grandes autores, Esopos, Irmãos Grimm, entre outros. Aqui está a capa do livro, né? E aqui, ó, logo após o conto, tem a referência de onde esse conto foi tirado. Tá vendo o livro? Aqui é a referência, tem o nome dele. Sempre que nós fazemos tiramos o material, uma história de algum livro, nós precisamos colocar a referência. Aqui está a referência que está dentro desse livro. Tem o nome dele, William, o Livro das Virtudes para as Crianças, que é esse livro aqui. Quem traduziu esse livro e o ano que a pessoa traduziu e qual foi a editora que publicou e a página onde esse livro está, tá bom? Conto, página 177, virando a página 178. Interpretação do texto. Qual texto? Esse que nós acabamos de ver, da galinha ruiva. Atividade oral e escrita. A história que você acabou de ler é um conto. Qual é o assunto do conto? Olha só, na questão número 1, tá dizendo que a história que nós acabamos de ler é um conto. Qual é o assunto que esse conto está tratando? Nós vamos responder nesse espaço em branco. Quando aconteceu essa história? Número 2. Quando foi que essa história aconteceu? Número 3. Onde você acha que a história aconteceu? Número 4. Agora você já sabe, né? Já pode responder. Alguém ajudou a galinha ruiva? Em todas as perguntas dela, alguém ajudou a galinha? A personagem mais importante de uma história, aquele que se destaca, é chamado de personagem principal. Número 5. Quem é a personagem principal do conto A Galinha Ruiva? O personagem é aquele que atua, né? Quem foi o personagem principal que apareceu mais, que era o dono da história? Quem é? Escreva o nome dos outros personagens que participaram da história. Houveram mais personagens, tem vários espaços para vocês colocarem. Então, todas essas informações vocês vão retirar lá da história, tá? O local, o ambiente, como que a história aconteceu, você vai achar na história. Ligue para completar a frase. Lembra das reticências? Tem mais alguma coisa depois do que está sendo escrito. Então, vamos ler. A galinha ruiva tem penas amarelas, azuladas, avermelhadas. Onde você vai achar essa informação? Lá na história, lá no conto, tá bom? Você pode ligar e depois você pode embaixo você pode escrever a frase todinha, tá bom? Você pode escrever a frase todinha para treinar a sua escrita. Ou você pode escrever no caderno também. Número 8. Marque com um X o quadrado com a resposta correta. Tá vendo que tem um quadrado? Você vai colocar o X dentro do quadrado que tem a resposta correta. É algum desses aqui. A história começa quando a galinha acha... Aí tem as opções. Um pão, seus amigos,
um grão, uma planta. O que ela acha quando começou a história? Lá você pode reler o conto se você não lembrar, para poder marcar. Número 9. Desenhe uma folha de papel. Como você imagina esse trecho? Como a imaginação é o pensamento. Como é que você pensa esse trecho? Trecho é a parte, essa parte que tá dentro da tarja, que tá colorida, tá vendo? Esse retângulo. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu, cresceu até ficar bem maduro. Como que você imagina? Desenhe uma folha de papel. Como você imagina esse trecho? Isso que está acontecendo. Faça o desenho disso que eu acabei de ler, tá bom? Dessa parte aqui. Faça numa folha de papel à parte. Leia as perguntas e respondam. Por que a galinha disse esta frase? Sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. Por que ela falou que quem iria comer era ela? Por quê? Escreve aqui nessas linhas. Como terminou a história? Como que essa história finalizou? Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema com a professora. Olha só, a primeira parte é conto. O conto é uma história imaginada. Quem foi que participou desse conto? Os personagens. A história imaginada, o quê? O que foi imaginada nessa história? Qual é o enredo? Quando essa história aconteceu? A história imaginada foi quando? A história imaginada foi como? Como foi que aconteceu esse fato? Vamos pensar um pouco sobre isso? Quem apareceu? Quem era o personagem? Ou os personagens? O que esse personagem fez nessa história? Quando ele fez isso? De que forma? E quem são todos esses personagens? Na página 180, fala da prática da oralidade. Praticar a oralidade é conversar, é falarmos a respeito do assunto. Aqui tem assim, colaborar é importante? É uma pergunta. Colaborar é importante? Quando o trabalho é difícil, alguns não querem colaborar, mas quando a hora é boa, todos querem participar. Por que isso costuma acontecer? Você já passou por uma situação assim? Conte para sua família que situação você já passou, ou converse, ou ouça deles uma situação que eles já tenham passado parecida, tá bom? Você teria ajudado a galinha ruiva? Por que você teria ajudado a galinha ruiva? Aqui tem um teatro e dramatização. Se em casa for possível, vocês quiserem fazer, tá bom? Aqui tem a explicação desse teatro. Tem a apresentação, a apreciação, a primeira preparação, depois a apresentação e depois a apreciação, tá? Essa atividade nós fazemos na escola. Se vocês tiverem disponibilidade, podem fazer em casa também. Aqui depois, na página 181, fala de tecendo saberes. Galinha na vida real. Tem informações sobre uma galinha. Tá vendo o desenho, a foto de uma galinha? Galinha tem asas, mas não voa. Pelo menos não voa muito bem. Ela dá grandes saltos, conseguindo voos bem curtos. Isso acontece porque essa ave foi domesticada pelos seres humanos, não precisando voar para fugir dos predadores, nem para buscar comida. Seu alimento é encontrado no chão. Ela cisca, isto é, remexe a terra e come insetos, minhocas, sementes, engolindo até pedrinhas. No conto, a galinha fez um pão, como se fosse uma pessoa. Na vida real, o que uma galinha pode fazer? Será que ela consegue fazer comida no fogão, fazer um pão? Será que que as galinhas na vida real conseguem ser capazes de fazer pão, de ir para a cozinha, de ter essa mesma atitude que a galinha ruiva? Os contos, lembram que os contos podem acontecer só na imaginação? Nós conseguimos ver a história, assistir a história, mas elas acontecem no mundo da imaginação. Produção de texto. Reconto.
Agora você vai contar a história da galinha ruiva com suas palavras. Mas antes disso, vamos relembrar as ações da galinha ruiva? Preparação. Numere os quadrados na ordem que os fatores acontecem. Além de pedir ajuda a outros animais, a galinha ruiva, o que aconteceu? Além de pedir ajuda, o que aconteceu? Tá vendo? Você vai colocar os números. O que ela fez primeiro dessas 4 desenhos aqui? O que foi primeiro? O que foi segundo, seguindo essa ordem? O que foi terceiro? Você vai colocar o número para mostrar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que foi terceiro, o que foi o quarto, tá bom? Indo para a página 183, a escrita. Agora, reescreva a história com suas palavras. Reescrever é escrever novamente. Aqui tem o título, a galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Então, ela fez o quê? Você vai escrever. Depois, mas, o que aconteceu? Ela tentou fazer ela quis fazer uma coisa, mas o que aconteceu? E no final, como é que foi? Então, aqui, ó, tem como é que começa a história, como é que é o meio, como é que é o final. Vocês vão escrever. Revisão e escrita. Releia o texto, relê é ler novamente. Releia o texto, preste atenção na pontuação e na escrita das palavras. Reescreva o que for necessário. Depois de terminar a reescrita, você pode ler a história para alguém de sua família ou você pode gravar um áudio e mandar para sua professora. Aí vem conto. Atividade oral. Atividade oral é atividade falada. Ouça a leitura que a professora vai fazer do conto Bolo Fofo, que está na página 275. Você vai gostar. De qual dos contos você mais gostou? E por quê? No final da leitura você vai me responder. Escolha um dos textos lidos nessa unidade e prepare a leitura para ler para seus amigos e familiares. Então, aqui está dizendo, tem uma referência de uma página que está em outro local do livro. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá nessa página 275. Então, ó, eu vou passar lá para a página 275 e vou fazer a leitura para vocês conforme foi mencionado aqui na página 183, tá bom? Qual foi o conto que está dito lá? Lembra? O Bolo Fofo. Pingo de Flor cozinha e canta. Ela quer fazer uma certa receita. Ela tem bastante farinha, mas falta um copo de leite. Leite a vaca tem para dar. Será que ela vai ajudar? Tem farinha, tem leite, mas faltam os ovos. Ovos a galinha tem para dar. Será que ela vai colaborar? Tem farinha, tem leite, tem ovos também. Mas faltam 5 colheres de mel. Mel as abelhas têm para dar. Será que elas vão concordar? Todos queriam saber o que o Pingo de Flor tinha feito de tão cheiroso e descobriram que um bolo fofo esperava por eles. Aqui tem a ilustração da história. Lembra que no conto tá falando de que tá precisando de leite? Diz que a vaca tem para dar? Tá precisando de ovos. Lembra que a galinha tem para dar? Tá precisando de colaboração, não é? E de mel? Será que a abelha tem para dar? Então, olha só, os participantes desse conto, eles estão ilustrados. Ilustrar é o desenho desse conto. Lembra que eu disse para vocês que todas as vezes que algo é retirado de um livro, tem que fazer a referência embaixo de onde veio? Aqui tem, ó, Mari França e Eliardo França, Bolo Fofo, São Paulo, da editora Ática, do ano de 1999. A página que foi retirado é da página 1, a página 7, da página 11 até na página 12, tá bom? Então, vamos voltar lá para onde nós estávamos. Essa aqui é a história do Bolo Fofo. Voltando, olha só. De qual dos contos você mais gostou? Do Bolo Fofo ou da Galinha Ruiva? Por quê? Você pode contar para sua família, tá bom? Escolha um dos textos lidos nessa unidade e prepare a leitura para ler para seus amigos. Qual dos dois você vai escolher? O Bolo Fofo ou a Galinha Ruiva?
Escolha um deles e conte essa história para um membro da sua família. Pode ser alguém que... Língua, usos e reflexão. Uso de travessão e 2 pontos. Leia a conversa entre os personagens Julieta e Maluquinho, de Ziraldo. Aqui tem o balãozinho de fala e aqui tem os desenhos. Vou fazer um bolo. Me ajuda? Só se você me deixar quebrar os ovos. Tá vendo que na frente das falas tem pontos? Esse ponto aqui é ponto de exclamação e esse é de interrogação. O ponto de interrogação significa que tem uma pergunta. E o ponto de exclamação significa que eles estão conversando animadamente, exclamando, falando com ênfase nas palavras. Nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens vem escrita em balões. Se você não tivesse em um quadradinho, essa conversa poderia ser escrita assim. Se essa conversa não tivesse numa história em quadrinhos, ela poderia ser escrita igual está nesse pedaço de papel. Essa história do Ziraldo, menino maluquinho, acervo do artista. Julieta disse: todas as vezes que alguém fala para indicar o que essa pessoa vai falar, ou que ela vai falar alguma coisa, utilizamos 2 pontos. Olha o que ela disse. O que ela disse está sinalizado com esse traço. Esse traço é chamado de travessão. Significa que é a fala de alguém. Alguém está dizendo: vou fazer um bolo. Me ajuda? Maluquinho respondeu. Agora é a fala dele. Aí tá dizendo o que ele vai dizer. Tá vendo os 2 pontos? Maluquinho respondeu. A fala dele foi: só se você me deixar quebrar os ovos. Na escrita, para representar os diálogos, falas entre os personagens, os diálogos é aquilo que eles estão conversando. Usamos 2 pontos para anunciar a fala e travessão para marcar o início da fala. Então, 2 pontos tá mostrando assim, ó, vai falar. Aí o travessão tá dizendo assim, está falando, tá mostrando o que tá falando, entendeu? Atividade oral. Atividade oral é aquilo sobre o qual nós conversamos. Releiam como foi reescrita essa fala da Julieta. Reler é ler novamente, porque quem escreveu já leu, né? Todas as vezes que nós escrevemos alguma coisa, nós lemos, então nós vamos reler. Julieta disse: vou fazer um bolo, me ajuda? Agora vejam como foi escrita a fala da galinha lá no conto. Lembra da fala da galinha? Olha o travessão. Quem me ajuda a colher o trigo? Quem me ajuda a colher o trigo? Ela perguntou. Perguntou a galinha aos seus amigos. Tá vendo? O travessão tá indicando a fala e aí depois tá explicando que isso aqui foi uma pergunta. Respondam oralmente. O que há de diferente nas 2 formas de escrever essas falas? Aqui é uma fala e aqui é outra fala. O que tá diferente? Existe o conto outra fala que tenha sido escrita com essa galinha? Existe no conto outra fala que tenha sido escrita como essa da galinha? Existe lá alguma outra fala? O que vocês acham? Hora de organizar o que estudamos. Nós estudamos o quê? 2 pontos e estudamos também o travessão. Leia junto comigo. Sinais da escrita. Esses traços, esses 2 pontos e esse travessão, nós chamamos de sinais, tá? Sinais da escrita. 2 pontos, sinal que indica que alguém vai dizer algo. Lembra? Ó, que eu falei para Julieta disse. Tá mostrando o que ela vai dizer. Travessão significa que alguém está falando, tá mostrando a fala da pessoa. Então, travessão, sinal que indica o início da fala. Aqui tá dizendo que vai falar e aqui é o começo da fala, ok? Desafio. Vocês vão fazer esse desafio aí na casa de vocês, conversando com quem estiver ajudando você a fazer essa atividade, ok? Mamãe, eu lavei a louça.
Mamãe, eu enxuguei. Titia, eu varri os cacos. Tá vendo que são falas? São balões? Esses balões são balões de fala, tá indicando que essas crianças estão falando. Provavelmente elas podem estar respondendo perguntas, mas cadê as perguntas? Vamos achar? Vamos achar esse diálogo? Agora reescreva o texto como se fosse uma conversa. Para isso, use os sinais que faltam. 2 pontos, travessão, exclamação. Escreva as falas que estão faltando. A mãe pergunta. O que indica que vai ter uma pergunta? Lembra? Os 2 pontos. Então, aqui, ó, vai colocar 2 pontos. Fizeram o que eu pedi? O que tá faltando aqui para mostrar que a mãe está falando? O que nós vimos que mostra a fala? O travessão. A filha responde. Quando a filha respondeu, é uma fala. A filha responde, ela vai falar. O que eu mostro para dizer que a filha vai responder? Vai falar. O 2 pontos aqui, ó. O que a filha respondeu? Quem vocês acham dessa aqui que vocês acham que é filha? É a de rosa? É esse de cabelo curtinho, de camiseta verde, listradinha? Ou é essa de vermelho? Quem será a filha? Olha a conversa. Olha os cabelos dela. Mamãe, eu lavei a louça. Mamãe, eu enxuguei. Titia, eu varri os cacos. Então, vamos por exclusão? Pode ser esse do meio? Aqui tá falando que é filha. Pode ser esse menino? Não. Então, esse não é. Pode ser alguém que chama a mamãe de titia? Também não, né? Então, sobrou essa aqui, ó. Mamãe, eu lavei a louça. Então, o que a mãe perguntou? Fizeram o que eu pedi? Aí a filha responde. O que a filha respondeu? Mamãe, eu lavei a louça. Então, você vai escrever aqui, ó. Mamãe, eu lavei a louça. É a fala da filha. Só que para indicar a fala da filha, tem uma forma de mostrar que a filha está falando. Qual é? Com o travessão. Muito bem. O filho fala. A fala do filho tem que colocar 2 pontos para mostrar que é uma fala a seguir. O filho fala, 2 pontos aqui. Qual é a fala do filho? Só tem um homem, né? Então, mamãe, eu enxuguei. Então, vocês vão fazer o travessão para mostrar que é a fala do filho e escrever a frase que tá aqui dentro, aqui embaixo. E a última, a sobrinha diz: ah, titia, eu varri os cacos. Então, a sobrinha diz, vocês vão pôr 2 pontos, colocar o travessão e escrever a fala da sobrinha. Titia, eu varri os cacos. Desse jeito, fica muito fácil, não é? Se nós formos por exclusão, acharemos facilmente. Palavras em jogo. Em palavras em jogo, nós vamos ver o estudo das nossas letras, das letras do alfabeto. A letra em destaque é a letra G. A atividade das palavras em jogo está na página 186, da unidade 9. Letra G. Palavras na gaveta. Escreva na gaveta, aqui, tá vendo as linhas? Escreva na gaveta as palavras do quadro abaixo que tenham a letra G. Tem uma dica, não é G no começo, tá bom? Só o G que tiver no meio. Não valem palavras com a letra G no começo, tá? Essa atividade não quer o G no começo. Tem vários G no começo, não é no começo. Pode ser no meio, pode ser no final, tá bom? Vai achar e vai escrever. Número 2. É hora de traçar a letra G na seção traçados de letras da página 159. Lá na página 159 tem uma seção onde nós vamos traçar essa letra. Então, nós estamos na 186, nós vamos achar a página 159, que é 159. Lá mais pro final da apostila, 259. A professora falou 100, mas é 200. 259. A gente passa assim, ó, passando as páginas, tá bom? Tá vendo a letra G? Parece um A bem riscado, mas faz um laço para baixo e segue para o lago. Tá vendo? Letra G, bastão maiúscula. Letra G, bastão minúscula. Letra G, cursiva maiúscula. Letra G, cursiva minúscula.
minúscula. Desafio. Descubra o nome e trace-o. Olha só, para cada letra tem um símbolo. Então, aqui, ó, você vai olhar esse símbolo, ver qual é a letra e vai escrever a letra. Descubra esse nome. Depois que você escrever ele aqui, você vai escrever ele com letra cursiva aqui em cima dessa linha. Voltando para a atividade. Mesma letra, outro som. Olha só. Gelo junto com E, o som fica G. O G junto com o I, o som fica G. Em dupla, quem sou eu? Que animal vocês pensam que é esse? Dois bichos, soa mais comprida. Quer mais uma dica? Tenho pintinhas na barriga. Quem sou eu? Quem será? É a girafa. Passa o tempo, tic-tac, passa a hora. Quem sou eu? Quem vocês acham que tem um ponteiro? É o relógio. Muito bem. Desafio. Olha só, esse desafio em dupla, palavras na geladeira. Escrevam na geladeira as palavras do quadro abaixo, em que a letra G indica o mesmo som que podemos ouvir em geladeira. Vamos lá? É o mesmo som de geladeira? Tigela. É o mesmo som de tigela. Tem o mesmo som? Gema. Goma. Agulha. Garrafa. Gelo. É igual geladeira? Gelatina. Geleia. As que fizerem esse som, você vai escrevê-las aqui. Próxima tarefa, complete a frase. Na geladeira estão as palavras com a sílaba. Qual é a sílaba? Lembrando que o sílaba é aquele pedacinho que falamos juntos, não é a letra. Letra é só quando é só uma, tá? A sílaba é o pedacinho que nós falamos junto, que emite um som. Por exemplo, assim, ó. Zé, zi, isso é uma sílaba. Escolha as palavras do quadro que completa cada balão de fala e descubra o que as meninas estão dizendo. Giz, girassol, ginástica, girafa, página. Eu tenho alergia ao pó de que será? De girassol, de ginástica, de girafa, de página ou de giz? Não sei, hein? Eu tenho um relógio com desenho de uma... Eu tenho no meu jardim. Que será? Vamos pensar e responder? Quando a letra G está com as vogais U, A ou O, o som dela vai ser diferente. Vai ser G, 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 G. G, G, G. Aqui nós vemos, ó. G, 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 G. Lembra quando tá com I, fica Z. Quando tá com E também fica Z. Quando não tá com E ou I, primeirinho encostado, o som é diferente. Então, é G, G. Aqui é o som do G, 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 tá? Número 1. Página 188, vamos ver esse som da letra G junto com a vogal U, seguida de E e de I. Vocês já brincaram de pular corda cantando essa quadrinha? Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho. Essa é uma quadrinha de domínio popular. Popular por quê? Porque ela é cantada há muito tempo e ninguém... Perdeu-se o registro, ninguém sabe quem criou, quem inventou, mas todo mundo canta. Letra A. Releiam essas palavras da quadrinha. Fogo, fogo. Foguinho, foguinho. Letra B. Agora leiam essas palavras. Galo, gole, guerra, gula, guiso, guiso. O que vocês observaram nas sílabas destacadas? Destacadas são as sílabas que estão escritas em vermelho. Façam um registro no caderno.
do quê? Do que você percebeu que tá diferente, tá? As palavras fogo, foguinho, galo, gole, guerra, gula e guiso, elas têm uma peculiaridade. Qual é essa peculiaridade? Todas elas são escritas com a letra G. Mas, as destacadas, as vermelhas, tá? Mas o som delas, ó, é o mesmo. Porque quando o som da letra G só vai mudar quando ela tá com as vogais I e E. Só que quando a vogal I tá lá depois do U, o som continua tá? Você pode fazer o registro dessas palavras em forma de lista lá no seu caderno. Leia as palavras gué, gui e ligue os nomes às figuras correspondentes. Olha só, guidão, você vai achar o desenho e vai ligar. Guidão, foguete, caranguejo, guitarra. Página 189, atividade número 3. Leia as sílabas dos balões. Dentro de cada balão tem uma sílaba. As sílabas são as palavras, os pedaços, as partes da palavra que nós pronunciamos junto. Lembrando que sílaba pode ser só uma letra, pode ser 3 letras, pode ser 2 letras. Não é o tanto de letras que vai determinar se é sílaba, tá? Ó, ba, nhó. Precisa de 3 letras para fazer esse som. Nhó. Aqui precisa só de 2. Ba, nhó, gui, gué, té, fó, zó. Tá vendo que cada balão tá pintado, tá colorido? O que você vai fazer? Você vai, ó, aqui tem uma linha, tá vendo? Uma linha aqui. Você vai escrever nessa linha de baixo qual a palavra desses balões. Como é que você vai saber? Você vai pegar o verde, o que tá escrito no verde, vai pegar o escrito que tá no cinza e vai colocar aqui, ver que a palavra que forma e vai escrever aqui com letra cursiva. Vai fazer a mesma coisa nas 3 partes. Memória em jogo. Leia e memorizem o texto. Memorizar é guardar na cabeça, tá bom? Viagem. A palavra viagem vai levando a gente longe, 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 para você ler e fazer a memorização. Memorizar é decorar, tá bom? Na página 248, há uma atividade proposta com esse texto. Confira. Olha só, nós estamos nessa página, aqui tá fazendo uma referência lá na página 248, então nós vamos pra lá, ó, 248, tá lá pra frente. Tá vendo que aqui tem pedaços? Mas nós estamos na unidade 9, então nós vamos ver só a parte da unidade 9, tá? Que é sobre conto. As palavras do poema Viagem, que é esse poema aqui que falou pra gente memorizar, lembra? As palavras do poema Viagem foram misturadas no quadro. Sem olhar o poema, tente reescrevê-las, reorganizando as palavras. Dica: algumas palavras do quadro se repetem no poema. Então, ó, falou para memorizar, não falou? Memorizar você vai guardar na cabeça. Então, você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, tanto de vezes que você precisar para memorizar. Depois, você vem aqui e vai tentar reescrever olhando essas palavras nesse quadro, ok? Quando terminar, você vai voltar e vai continuar na outra página, tá bom? Assim também aprendo é o título da página 190. Teatro de varetas. Siga as orientações a seguir e faça os personagens galinha, cão, gato, porquinho, peru e o narrador da história Galinha Ruiva, para dramatizar a história. Aqui tá mostrando como você construir fantoches para uma dramatização, para um reconto de história, tá bom? Tá ensinando aqui, vocês podem seguir os passos de como fazer esses fantoches, tá? Lembra lá da dramatização que eu falei que se vocês quisessem, vocês poderiam? Se vocês construírem, tira uma foto e me manda, por favor, tá bom? A professora vai adorar receber. O que estudamos? O que nós estudamos na unidade 9? Vamos relembrar? É uma autoavaliação. Autoavaliação é você mostrar aquilo que você aprendeu. Eu não tô cobrando, eu não tô dando nota, não. Eu quero saber o que eu aprendi, tá bom?
Pinte ou faça um X na coluna que mostra como você se saiu nessa unidade. Olha só, aqui tá falando do gênero, do estudo sobre a língua e da oralidade. A unidade 9. Leitura e interpretação do conto. Você se saiu bem na leitura e interpretação do conto? Você avançou ou você precisa estudar mais? Você vai marcar o X de acordo com a sua interpretação, tá bom? Sobre a leitura do texto teatral. Sobre a produção de reconto, sobre os sinais de pontuação, que foram travessão e os 2 pontos, sobre a letra G, lembra do som? Do G com E e o G com I, que fez o sonzinho do G, G, lembra? Mesma letra, outro som, G, 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 diferente, né? Participação nas atividades orais, dramatização de texto teatral. Você vai dizer como você saiu, se você avançou, se você foi bem ou se você ainda precisa melhorar, marcando um X. Aqui tem sugestões de livros, tá? De livros para que você possa fazer a leitura. Tem a sugestão de 2 livros. Eu vou colocar esses livros em PDF no grupo, tá? Para que você... Recapitulando, na unidade 1 do nosso livro didático, do livro de língua portuguesa, nós falamos sobre cantiga popular, assunto que nós já estudamos lá no nosso bloco de estudos, no primeiro bloco de estudos, o bloco de estudos do mês de março. Então, nós vamos dar uma recapitulada, porque esse assunto nós já vimos, tá bom? Nessa unidade, você vai participar de atividades orais, ler e interpretar uma cantiga popular, reproduzir versos para uma cantiga, relembrar a ordem do alfabeto e a ordem alfabética, relembrar as letras B, P, V, F, V e os sons que elas representam. Essas letras F, V nós estamos vendo nessa apostila do mês de abril. Observe a cena. O que as crianças estão fazendo? Você conhece algum desses instrumentos musicais? Ó, reconhece? Algum desses instrumentos? Tá vendo aqui na mão da menina, na mão do menino? Aqui a menina. Sabia que há cantigas populares bem antigas que são cantadas até hoje? E aí no nosso guia de estudos, nós vimos aquela cantiga popular da barata. Estamos na página 19 e vamos para a página 20. Lembra da cantiga popular? A barata diz que tem, ela está aqui. Nós já vimos ela lá naquela primeira apostila. Aqui tem a cantiga, depois tem a interpretação do texto. O texto lido é uma cantiga e foi escrito em versos. Cada linha é um verso. Cada linha dessa nós chamamos de verso. E cada pedacinho desse nós chamamos de estrofe. Pinte na cantiga de azul um verso que diz que a barata é mentirosa. Você vai achar, você já conhece essa música, e você vai cantar. E você vai marcar de azul. De vermelho, um verso que se repete em toda a cantiga. Em toda a cantiga tem uma. Você pode cantarolar essa cantiga, que você já conhece. E aí, de vermelho, aquele verso que está sempre repetindo. Circule na cantiga as palavras que rimam. Lembra das palavras que rimam? São as palavras que têm o som final parecido. Leia este verso. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Marque com o X a resposta adequada. Este verso quer dizer mostrar que a barata é engraçada, alguém ri das mentiras da barata, a barata dá risada. Marque a opção correta. Copie o título da cantiga. Nós vimos que o título é o nome. Lembra? O título da cantiga, qual é? Pinte o que a barata tem de verdade. O que ela tem de verdade? Porque falava assim, ó, é mentira, ela tem Vamos ver o que ela tem de verdade? Você vai pintar o que ela tem de verdade. Na página 22, a questão de número 6. Ligue as imagens do que a barata diz ter com as expressões. Ela diz ter alguma coisa, você vai ver.
O que ela diz ter tá aqui, você vai ler com a expressão. Ela fala sapato de fivela, anel de formatura, saia de filó. Você vai ler e vai ver o que tá de acordo e vai marcar. Em sua opinião, por que a barata diz que tem coisas que ela não tem? Por que você acha? Número 7 está fazendo essa pergunta. Você vai escrever a resposta. Número 8. Você acha que essa barata é diferente de outras baratas? Por quê? Você vai escrever. Hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema a seguir com a professora. Eu vou ler junto com vocês. Cantiga popular, versos para serem cantados. Lembra que a barata, aquela cantiga popular nós cantamos? A barata diz que tem, não é assim? São versos para serem cantados. Página 23, tecendo saberes. A barata da cantiga falou algumas mentiras. Agora leia o que não é mentira sobre a barata. Poucos bichos são tão liberais quanto a barata quando se trata de alimentação. Elas comem praticamente tudo, e isso inclui coisas bizarras como cola, fezes, papel, couro, outras baratas. Elas mordem gente viva que está dormindo, né? Sempre nas extremidades, no dedão, na sola dos pés, unhas e palmas das mãos. O melhor é ficar longe das baratas e mantê-las longe da nossa casa, não é? Essa informação foi dada por Ana Prado em Tudo que Você Nunca Quis Saber sobre as Baratas. Disponível aqui tem o endereço, tá? Na internet que está disponível essa informação. Sabendo que as baratas comem, que a barata come praticamente tudo, o que fazer para não ter barata em casa? Converse com os seus familiares. O que você acha? Já que ela come quase tudo, o que tem que fazer para não ter barata? Aí vem cantiga popular. Prepare-se para cantar a cantiga Mestre André, que está na página 272. Pinte o quadro da cantiga que você mais gostou. Então, nós vamos lá ver o que nós vamos mais gostar e depois nós voltaremos, tá? 272. Lá na frente, nós vamos passar as páginas, olhando sempre aqui o número no rodapé, que é onde está mostrando o número, não é? 272 falou Mestre André. Fui na loja do Mestre André. É uma cantiga, Mestre André. Fui na loja do Mestre André e comprei um piano. E comprei um pianinho, plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Esse refrão a gente repete 2 vezes. Fui na loja do Mestre André e comprei uma o quê? Bateria. Então, vamos lá? Fui na loja do Mestre André e comprei uma bateria. Bam, 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 uma bateria. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André 2 vezes. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André e comprei uma flautinha, uma flauta. Fui na loja do Mestre André e comprei uma flautinha. Flim, 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 uma flautinha. Bam, 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 uma bateria. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André e comprei um violão. Vão, 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 um violão. Plim, 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 uma flautinha. Bam, 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 uma bateria. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André e comprei um tamborzinho. Tam, 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 um tamborzinho. Vão, 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 violão. Flim, flim, flim,
Fim, 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 uma flautinha, bam, 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 uma bateria, pim, 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 um pianinho, ai, olé, ai, olé. Fui na loja do mestre André, ai, olé, ai, olé. Fui na loja do mestre André. Essa também é uma cantiga de domínio popular. Cantiga de domínio popular é aquela que já não se sabe mais quem foi o que escreveu, quem foi o inventor, o criador. Cante com seus familiares a cantiga da barata e a cantiga que tem o mestre André. Qual das duas você gostou mais? A barata diz que tem ou o mestre André? Prática de oralidade, página 23, continuamos. Cantiga bem cantada. Organize em grupos e pesquise uma cantiga popular. Combine como vão apresentá-los aos colegas. Usem gestos, palmas e movimentos. Ensaie e capriche na apresentação. Essa seria uma apresentação que cantaríamos na escola, que apresentaríamos na escola. Mas eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão pesquisar na internet uma cantiga e vocês vão gravar um áudio cantando essa cantiga ou um vídeo e vai mandar para a professora, tá bom? Sintam-se bem à vontade para fazer isso. Nós vamos agora para a página 24, produção de texto. Ampliação da cantiga. O planejamento. Ouçam a leitura feita pela professora do início das outras quadrinhas para a cantiga da barata. Criem um verso que pode completar a quadrinha, combinando e rimando as palavras. Nós já estudamos sobre isso, né? A barata diz que tem um avião para viajar. É mentira da barata, ela? Vocês vão completar. A barata diz que tem um sofá em sua sala. É mentira da barata, ela? A barata diz que tem um moedor de café. É mentira da barata? A barata diz que tem um brinco que é de prata. É mentira da barata? Ela? Aí vocês vão completar. Vocês vão ampliar a cantiga. Página 25, palavras em jogo. Atividade oral e escrita. Atividade oral são aquelas atividades que nós falamos. Lembra que nós já vimos o alfabeto? Então, nós estamos recapitulando. Recapitulando é vendo novamente, tá bom? O alfabeto é um conjunto de letras. Leia o alfabeto em voz alta, apontando cada letra. Está aqui. A ordem alfabética é a ordem que essas letras, elas apresentam, que elas aparecem, tá? Aqui nós temos um desafio para você. Tá vendo esse desenho? Você vai ligar os pontinhos que tem do lado da ordem alfabética na ordem que o alfabeto se encontra. Se você ficar curioso, é só olhar em cima, se você esquecer algum. E aí você vai ver qual é a imagem que vai aparecer, tá bom? Depois pode pintar bem bonita essa imagem. Marque, número 2, marque com um X o quadrado da capa do livro que fala sobre o alfabeto. Qual desses livros fala sobre o alfabeto? Dá uma olhada e marca um X no quadrado ao lado dele. Esse aqui fala do Geraldo Valério, Abecedário de Bichos Brasileiros. Esse aqui é da Soraya Magalhães, Lia Sempre Lia. E esse aqui é da Viviane Veiga Távora, Limerigues Trava-Línguas, São Paulo. Você vai ver qual desses está falando de alfabeto, ok? E aí vai marcar um X. Página 25, vamos para a página 26. Na página 26, número 3, complete as palavras da cantiga A Barata Diz Que Tem, com letras que faltam. Então, olha só, aquelas palavras que nós estudamos aqui, estão faltando letras nelas. Vocês vão ler, ver a letra que está faltando e vai marcar. Número 4, as letras que representam as vogais são... Quais são as vogais? Lembra? A, E, I, O. Lembra? A, E, I, O, U. Você vai completar as letras que estão faltando. Leia a tirinha com a ajuda da professora. Eu vou ler junto com vocês e vocês vão prestar atenção, depois vocês vão fazer a leitura sozinhos. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Aí ela pega e responde: todas. Quem é essa menina? Vocês se lembram dela? Ela é da turma do Maurício de Souza. Eu acho que ela é uma comilona. Quem será? Lembra? Agora,
Copie uma palavra da tirinha e pinte as letras que não representam vogais. Vocês vão copiar uma palavra daqui e as letras que não forem vogais, vocês vão pintá-las. Lembrando que pode pintar bem clarinho para a letra não sumir, tá bom? Letra B. As letras que você pintou são chamadas de letras vogais ou letras consoantes? Ó, eu quero que vocês pintem as que não são vogais. As que não são vogais, qual é o nome? Acha aqui e marca. Número 6, na página 27. Recorte o alfabeto do abecedário da página 295. Tire as letras que representam as vogais. As letras que representam as vogais são... Você vai escrever as letras que representam as vogais aqui. E o abecedário está na página 295. É para você, é uma parte que você vai recortar. Ó, tá vendo? Esse alfabeto vai ficar de consulta para quando você quiser... Ah, como é que é o A cursivo maiúsculo? Como é que é o A cursivo minúsculo? Você pode colar, recortar, colar essa folha num papel cartão, plastificar ou passar fita adesiva em cima, ou mesmo cola branca, tá? Passa cola branca com pincel, espera secar e ele vai ficar plastificado para você ficar de uso em mais aulas. Voltando para a nossa página 27, número 7, complete o quadro abaixo com as letras do alfabeto que representam as consoantes que estão faltando. Tá faltando letra, você vai olhar no alfabeto e vai escrever. Número 8, é hora da pescaria. Leia os nomes e pinte os peixes que você pode pescar. Atenção, as regras e use. Vermelho para o peixe do nome com 2 letras que representam vogais e 2 letras que representam consoantes. Então, olha só, você vai observar as regras e use o que eu vou falar. Use vermelho para o peixe com nome com 2 letras que representam vogais. Então, de vermelho, peixe que tem 2 letras que representam vogais e 2 letras que representam consoantes. Que tem, então, quantas letras? 4 letras. De azul para o peixe do nome com o maior número de vogais. Quem tem maior é quem tem mais. Você vai pintar de azul. E de rosa para o peixe do nome com o maior número de consoantes. Tirando A, E, I, O, as outras letras que sobram são as consoantes. Aí, o que você vai fazer? Copie o nome do peixe que você não pescou. Qual foi o peixe que sobrou, que você não pescou? Depois que você pintar, você só vai pintar 3. Um de vermelho, um de azul, um de rosa. Vai sobrar um. Você vai escrever o nome dele aqui, hein? Na página 28, nós vamos ver letras P e B. As letras P e B, elas também têm um som. Escreva as palavras que dão nome aos desenhos. Olha só, tem aquele animal lá daquela música que nós estudamos e tem essas parte debaixo dela, que são chamadas de quê? De pernas da barata, não é? Barata ou pé. Em dupla, na barata, leia as palavras da lista abaixo em voz alta. Depois, escrevam essas palavras na barata, seguindo a dica. Cadê a barata? Só vale o nome de bichos que começam com a letra B. Então, assim, ó, você junto com outra pessoa dessa casa vai fazer a leitura. E aí, depois você vai escrever onde? Na barata. As palavras que começam, que a primeira letra é a letra B. Você vai escrever nas linhas. Indo para número 29, número 2, lá em cima. Palavras no pé. Primeiro foi palavras na barata, agora palavras no pé. Leia as palavras da lista abaixo em voz alta. Depois escreva essas palavras no pé, seguindo a dica. Olha só a dica. Só vale os nomes de alimentos que começam com a letra P. Então, só vale nome de alimento que começa com a letra P, ok? Então, alimento é aquilo que nós comemos. E se ele precisa começar, começar é a primeira letra. Então, você vai ler, alimento que começa com P, vai escrever aqui. Número 3.
Forme palavras com as sílabas que estão dentro do balão. Tem várias sílabas. Você vai combiná-las, ver qual delas formam palavras que fazem sentido para você e escreva aqui. Escolha 2 palavras que você formou e complete a frase. Essas palavras aqui, você vai completar essa frase com palavras que deem sentido a ela. A encosta no... Depois que você formar as palavras, aí vai ser possível você fazer essa. Passando para número 4, é hora de traçar as letras P, B e P na seção traçado de letras das páginas 255 e 265. Então, lá no final, novamente, 255 e 265. Então, vamos procurar 200, olhando aqui pelos números, 255 primeiro, 255, a letra B, tá vendo? Nós vamos traçar, começando aqui, subindo, virando, tá vendo? Traçado. Desafio, complete os envelopes, use o banco de palavras, Beatriz, Borborema, Benedito, Búfalos. Você vai completar usando esse banco de palavras. Depois, nós vamos para a página 265. Praticar a letra P, há um número na letra P. Trace o 1 para ver. Depois, dê uma voltinha, a letra P vai aparecer. Então, ó, primeiro número, desceu, dá uma voltinha e a letra aparece. Você vai continuar treinando, depois você vai para o desafio. Leia o trecho do poema e complete ao lado. Bate pilão, põe salsinha, bate pilão, põe salsão. Bate pilão, um pouco de sal, bate pilão. Põe, você vai ver o que fala que põe. Bate, você vai ler e vai completar. Agora, trace a letra do poema que rima com salsão. Você vai procurar uma rima, lembrando que rima é aquela que tem o som final parecido. Então, letra P, letra B. A letra B você vai completar com as palavras daqui, do banco de palavras, ok? Depois disso, nós vamos voltar para a página 29, que era onde nós estávamos. 29, e aí, ó, você já completou, já fez o traçado das letras B e P. Na página 30, veremos sobre as letras V e a letra F. Número 1. Complete as palavras que faltam conforme a cantiga A Barata Diz Que Tem. Olha só, a barata diz que tem uma linha. O que ela tem? O que é isso? Um sapato de... A outra. Um chinelo de... A barata diz que tem chinelo de... Você vai completar a palavra que tá faltando. Em dupla, leia em voz alta as palavras da lista. Depois, escreva essas palavras nos quadros abaixo. No quadro do vaso ou no quadro da foca. Seguindo a dica. Dica: no quadro do vaso vão palavras que começam com a letra V, que tem esse som. V. No quadro da foca vão palavras que começam com a letra F, que tem esse som. Tá? Então, você vai ler e vai achar. Tem, ó, vídeo, fita, vaca, vela, vovô, vovó, desculpa, figo, filé, fivela, faca, vôlei. Você vai separar em 2 colunas. A número 3 é um ditado. Eu vou falar a palavra que você vai escrever aqui, tá bom? Para esse ditado, você vai completar os espaços com as palavras lidas por mim. Cuidado com o cão da vila. Cuidado com o cão da vila. E com o tamanho da fila. Novamente. Vila. Vila. Fila. Fila. Cuidado com o corte da
faca, faca. E com o coice da vaca. Novamente. Faca, faca. A letra F, ó, só sopra. A letra V, treme. Vaca. Próximo. Cuidado com a formiga na aveia. Vamos lá? Ó, treme, tá vendo? Tá ouvindo? Aveia, aveia. E com a barata bem feia. Olha, quando é a letra V de vaca, de vaso, a letra treme, tá vendo? O lábio treme para poder pronunciar esse som, ó. Quando é a letra F de foca, a letra, ó, só tem uma sopradinha, não treme, o foca, ok? É hora de traçar as letras V e F na seção traçado de letras lá nas páginas 258 e 268. Nós vamos lá para as páginas 258 e 268 e vamos treinar essas letras, tá? Começa aqui, ó. Parece um longo laço em que a fita cai no chão e o F fica feito logo em primeira mão, ó, subindo, descendo. Você pode treinar na bolinha, é o local que começa. Depois você treina fazendo ele aqui e faça o desafio. Pinte no quadrado a palavra que rima com balão, depois trace-a. Ache aqui a palavra que rima com balão, tá bem fácil, tá centralizada, e depois você escreve ela aqui. Vamos para 268. A letra V é a letra que passeia sem parar. Desce, sobe a montanha e com um laço vai acabar. Você vai treinar, lembrando que começa na bolinha, depois você vai repetir. Desafio. Escreva o nome da figura. Você vai ver aqui, ó, que figura é essa aqui? Não são as roupas não, tá? É isso que tá pendurado aqui, ó, que pendura a roupa. Você vai escrever. Voltando para onde nós estávamos. Memória em jogo. Leia, pratique e memorize o texto. Barata. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Você vai ler e memorizar. Para ler e memorizar, você precisa ler mais de uma vez. Depois que você ler mais de uma vez, você vai lá para a página 245 da seção Memória em Jogo e vai completar o texto conforme lembrar. Então, você tem que memorizar para você poder ir para lá e não precisar voltar aqui. 245. Então, ó, tá para frente. Vamos lá? 245. 245. Tramas e traços, memória em jogo. Unidade 1, cantiga popular. Complete com as palavras que faltam. Você vai colocar as palavras que estão faltando aqui, lado daquela onde você fez aquela leitura, ok? Terminando, vamos voltar. Página 32. Assim também aprendo. Aqui tem uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos, você vai ler e ela fala sobre a mentira da barata, tá? Você leu sobre a mentira da barata, que come tudo que pica o pé, que tem medo de barata. Quem tem medo de barata? Lê a história em quadrinhos a seguir. Olha só. Nós estudamos a história da barata, a cantiga da barata, não foi? Agora tem essa história que ela tá falando sobre a cantiga da barata, com referência àquilo que nós estudamos lá, tá bom? Então, vamos lá? Vai você, Julieta. Deu branco, não consigo nem sair do lugar. Você vai conseguir, Carol. Te espero na pista. Tá vendo aqui o que tem uma coisa no chão? Pobre de mim. Fala, bocão. Essa barata presa na sua meia é sua mesmo? Ela nem tava vendo. O quê?
Essa é uma história, uma tirinha do Diário de Julieta, escrita por Ziraldo. E você, tem medo de barata? O que nós estudamos? Isso aqui é uma autoavaliação. Pinte e faça um X na coluna que mostra como você saiu nessa unidade. Sobre o gênero, sobre estudos sobre a língua e sobre a oralidade. Leitura e interpretação da cantiga popular. Você achou que foi bom? A gente já tinha estudado lá na primeira apostila, né? Produção de versos com os colegas. Aquela produção de versos que eu falei para você fazer com a sua família. O alfabeto na ordem alfabética. A gente também já tinha feito. Letras e sons. Nós estudamos estamos estudando também ainda nas listas, né, de palavras. Letra P e letra B e P. E a letra F e V. Lembrando que o B, ó, b, 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 o P, o som. Letra V, letra F é f, letra V, v. Participação nas atividades. Você acha que você foi bem, que você conseguiu dar as respostas aí? Aqui também temos sugestão de livros, tá bom? Alguns livros que nós podemos fazer leitura.